No vídeo de hoje eu vou falar sobre o espírito de engano, algumas experiências que aconteceram comigo. A primeira delas que eu vou relatar foi um dia em que eu estava vendo um vídeo de um youtuber que ele fala de política, mas também fala de religião, e a religião dele é a religião católica. E ele estava explicando por que ele saiu da igreja protestante para a igreja católica e retornou para a igreja católica. E enquanto ele falava, eu comecei a sentir que tudo que ele estava falando fazia sentido, mesmo conscientemente, racionalmente, sabendo que era contrário à Bíblia. Especialmente na questão de usar a mãe de Jesus e os discípulos como intercessores no lugar de Jesus. Eles merecem muito respeito, muito. Foram seres humanos extraordinários, usados poderosamente por Deus. Mas o único intercessor, segundo a Bíblia, é Jesus. Então, enquanto eu começava a sentir aquilo, como se fosse uma coisa me convencendo de que ele tinha razão, eu comecei a orar no pensamento, dizendo assim: Senhor, eu sei que tudo que ele está falando é contrário à Bíblia, mas ao mesmo tempo eu estou sentindo como se fosse verdade. Se isso é espírito de engano, repreende agora em nome de Jesus. E na mesma hora passou tudo que eu estava sentindo de que o que ele estava falando era verdade. E eu comecei a sentir normal, como só consciente de que não era verdade, que ele estava, infelizmente, ele estava enganado sobre o que ele estava acreditando. E muitas vezes isso acontece porque nós damos legalidade na vida, às vezes por arrogância, às vezes por orgulho do conhecimento que a gente tem. Acabamos indo por esse caminho que ele foi, de achar que estava descobrindo a verdade e na realidade não estava. Estava indo para um caminho contrário à palavra de Deus. E eu oro sinceramente para que Deus o livre desse engano que está cegando a visão dele, para que ele retorne à verdade. E outra situação foi durante um período que eu estava estudando para um concurso. Havia uma moça que ela pregava na internet, e eu estava indo muito bem, estudando muito bem, conseguindo me concentrar, conseguindo organizar os horários de estudo. E aí teve um dia que eu ia começar a estudar, eu abri o YouTube para alguma coisa que eu não recordo agora, e vi a live dela. E senti fortemente que eu devia assistir. E na hora eu não queria assistir, porque eu tinha combinado que aquele horário eu iria estudar. Mas ficou aquela coisa insistindo, e eu na hora não tive o discernimento de perguntar a Deus. E eu fui e cliquei para assistir. Na hora que eu cliquei, ela começou a falar justamente sobre concurso. Não lembro se exatamente no mesmo momento ou alguns minutos depois, mas falou que o concurso que a pessoa estava se preparando iria passar, e um monte de coisa nesse sentido. E na hora eu achei que vinha de Deus. Só que, depois disso, depois de ouvir essa palavra dela, que terminou a live, eu não consegui mais estudar, não conseguia mais me concentrar, não conseguia mais ter, assim, organização para estudar. Eu comecei a sentir um cansaço fora do comum. Não consegui mais estudar para aquele concurso. E quando fui fazer a prova, era uma prova fácil. Dava para perceber que se eu tivesse pelo menos lido uma vez o assunto, daria para saber responder. E acabou que eu não passei nesse concurso. E a minha decepção maior não foi não ter passado, mas sim ter acreditado que aquilo veio de Deus e não tinha vindo. E eu percebi que aquilo foi um espírito de engano, tanto para me fazer acreditar que eu iria passar, quanto para tirar o meu ânimo de estudar para o concurso. Então, muito cuidado com profecia de YouTube, com pessoas que dizem que são profetas no YouTube. Orem a Deus, para Deus testificar no coração de vocês se isso vem dele ou não. E um detalhe é que algumas pessoas podem pensar assim: mas ela podia estar falando para outra pessoa. A questão é que eu senti fortemente que eu deveria assistir, entendeu? Mesmo eu não querendo, mesmo eu nem pensando em assistir, senti como se eu devesse assistir. É uma coisa muito estranha que imita o Espírito Santo de Deus. Só que não é, e eu vou explicar por quê. Isso começou a tentar manipular o meu pensamento quando eu comecei a acreditar nessas coisas de que a força do pensamento tem alguma influência na vida das pessoas. E eu queria dizer, isso é um grande engano que o inimigo coloca na vida das pessoas, para que elas comecem a achar que a força está no próprio pensamento, nas próprias palavras, e não está. O poder vem de Deus. É você crer nele, crer no que ele prometeu, que faz com que ele faça as coisas acontecerem na sua vida. E quando você libera uma palavra contrária, ou um pensamento contrário, é como se você estivesse depositando a sua fé no inimigo e no mal. E isso dá legalidade para ele fazer aquela palavra se cumprir. Então não é a palavra em si,
Não é o poder, não está em você ou no universo ou em qualquer outra coisa. Está em Deus para fazer cumprir a vontade dele quando você crê nele e na palavra dele. Ou quando você fala uma palavra contrária ao que Deus quer. Uma palavra, às vezes, no momento de raiva. Você está dando legalidade para o inimigo fazer isso na sua vida. Então, peçam a Deus libertação desse espírito de engano, que está enganando muitos cristãos. Eles, inclusive, colocam versos bíblicos para fundamentar essa crença de poder da palavra, de física quântica, de todas essas teorias enganosas. Então, se você tem acreditado nisso, peça perdão a Deus, peça para Ele libertar sua mente de tudo isso. Lhe dar o Espírito Santo dele verdadeiro. Então, continuando, eu estava escrevendo um comentário em um vídeo para alertar uma pessoa sobre isso, sobre o espírito de engano. Que eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas comentando que isso é feito por uma entidade específica, que dizem que tem formato de serpente, se aloja na coluna das pessoas. Mas como isso é misticismo, eu não creio. Eu acho que isso pode ser engano do inimigo, porque ele não precisa ter formato nem nome específico, é os anjos dele, os anjos caídos, que agem de qualquer forma. Então, tem algumas pessoas que estão fazendo frequências que elas dizem que são para cura, e não são. Essas frequências, eles introduzem frequências que invocam entidades demoníacas, dentre elas essa específica, que eu já vi alguns vídeos falando, que imita o Espírito Santo de Deus. Então, eu estava alertando uma pessoa sobre isso, e enquanto eu escrevi a mensagem, eu comecei a sentir como se fosse uma presença espiritual. E enquanto eu sentia isso, eu começava a orar a Deus. E no que eu começava a orar a Deus, em pensamento, começava a diminuir essa presença. E quando eu parava e começava a pensar nessa presença, achando que poderia ser o Espírito Santo, conversando, tem pessoas que orientam isso, a conversar diretamente com o Espírito Santo. Cuidado com isso. Porque quando eu começava a conversar, pensando, o Espírito Santo me orienta, me diz o que eu faço, essa presença começava a aumentar. E quando eu parava e começava a direcionar o pensamento diretamente para Deus, que é a fonte do verdadeiro Espírito Santo, essa presença começava a diminuir, como se estivesse se afastando. Aí eu comecei a raciocinar, isso tá estranho. Porque se eu direciono meu pensamento para Deus e oro a Deus, em nome de Jesus, se fosse o Espírito Santo, deveria aumentar e não diminuir. E aí eu orei a Deus, nessa hora, Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus me deu discernimento, e eu pedi a Deus para que, se aquilo fosse o espírito de engano, que ele se afastasse em nome de Jesus. E para a honra e glória de Deus, se afastou, e eu pude sentir só a presença de Deus, a presença verdadeira. Porque antes de conhecer todas essas teorias de pensamentos positivos, de também usar áudios para você transformar o que você quer na sua realidade, antes de conhecer tudo isso, eu orava a Deus, e era orando a Deus, enquanto eu orava, que eu sentia a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, porque Ele é um com Deus. E depois de conhecer essas teorias, foi que comecei a passar a acreditar nelas, foi que começou a acontecer tudo isso. Então, o que eu peço a vocês, pelo bem da sua alma, da sua salvação, não acreditem nisso. Peçam para Deus para limpar a mente de vocês de todo espírito de engano, que está muito forte nesses últimos tempos. Muito. Seja em profecias de YouTube, seja em pregadores, às vezes falando, já ouvi dizendo que o Espírito Santo era mulher. Outra coisa absurda, que também, quando eu ouvi uma pregação nesse sentido, que eu comecei a me perguntar se isso fazia sentido, foi outro momento que eu senti como se tivesse perdido a presença do Espírito Santo na minha vida. Não acreditem nessas teorias. Tudo que vocês ouvirem, levem a Deus em oração. Clamem misericórdia para não serem enganados, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos o engano seria tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então temam ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Não se permitam enganar pelos sentimentos, por sensações momentâneas. Tudo que você sentir na hora, leve a Deus em oração, para que se venha dele, que permaneça, mas que se não for dele, for de engano, que saia na hora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que isso abençoe e ajude na vida espiritual de vocês. Isso é muito sério, muito sério. Acho que de todos os vídeos que eu gravei até hoje, esse é o mais importante. Porque eu nunca vi uma onda tão grande de engano, de seitas, de falsas profecias. Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus, se você foi enganado por uma dessas coisas, que o Senhor repreenda agora na sua vida, nesse instante, e faça cair toda cegueira espiritual, todo espírito de engano, toda resistência espiritual na sua mente contra a verdade pura e simples da salvação em Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.